A constante atividade na obra de Deus. A palavra partir, indicando constante atividade na obra de Deus, encontra-se 28 vezes nos evangelhos. Em Atos, se contarmos a palavra navegar, que ocorre 6 vezes, o número da ocorrência chega a 23. Nas epístolas, ela é encontrada apenas 7 vezes. Entre as várias partidas, vamos selecionar apenas 3 para nossa meditação. Em Gálatas capítulo 1, lemos: Quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim, parti para a Arábia. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Isto é bem o contrário do que acontece em nossos dias, quando uma pessoa que é julgada de muita importância se salva, é logo convidada a contar como foi salva, até mesmo em conferências, acontecendo às vezes que o tal, passado algum tempo, até chegue a decepcionar. Mais de 3 anos depois de salvo, Paulo não era conhecido das igrejas da Judéia? Parece inacreditável, mas note mais, mesmo quando ele vai a Jerusalém nesta época, só se encontra com 2 dos anciãos, os quais não o conduziram em uma maratona de apresentação nas igrejas? Irmãos, será que se tivéssemos agido sempre assim, com a devida cautela para com os novos convertidos, não teríamos evitado tantas decepções? Mas a sua partida para a Arábia, nestes primeiros dias da sua salvação, nos sugere ainda outra linha de pensamento. Paulo estava orando quando Ananias foi enviado a ele e imediatamente achou necessário partir, isto é, fazer um retiro para inteirar-se da vontade de Deus para a sua vida. Prezado irmão, você já partiu neste sentido? Passaremos por este mundo apenas uma vez, e só o que foi feito para Cristo valerá. Pensemos nisto. Naquele retiro, Paulo tratou de desistir de todos os seus planos para fazer a vontade de Deus. Alguma vez você já tomou tal atitude? Ou segue fazendo o que você mesmo planejou sem reconhecer que não pertence mais a si mesmo? Sendo assim, com certeza haverá prejuízo no tribunal de Cristo. A partida está registrado em Atos capítulo 20, versículo 29, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E eis que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. O significado de depois da minha partida é quando eu estiver longe. Essa profecia proferida pelo apóstolo não se cumpriu apenas nos dias dele, mas em todas as épocas, entre os imitadores do apóstolo, nesta árdua tarefa de, com a ajuda de Deus, estabelecer igrejas conforme o modelo do Novo Testamento. Paulo, em suas atribuições dadas por Deus, não poderia ficar definitivamente em Éfeso, encontrando-se a várias centenas de quilômetros dali, não teria mais influência sobre aqueles irmãos. Estando ele longe, haveria oportunidade de manifestar-se os verdadeiros corações daqueles que eram os anciãos da igreja. Até formariam um grupo em torno de si mesmos e não mais em torno do Senhor e Salvador. Paulo os encomenda a Deus e a sua palavra. Se o temor de Deus e da sua palavra não fosse suficiente para manter a igreja, de nada adiantaria Paulo, pela sua habilidade, manter na comunhão aqueles que estavam aborrecidos com Deus e a sua palavra. Irmãos, nestes dias de tantos desapontamento, pode haver a tendência daquele que foi chamado para ir e pregar o evangelho a toda criatura resolver ficar definitivamente como pastor ou chefe, para evitar desvios, o que ele pode até conseguir, mas estará agindo contra o mandado de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 23 diz:
Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ele se achava velho, conforme escreveu a Filemon, na mesma ocasião, e desejava partir, mas Deus ainda precisava do seu servo por mais 5 ou 6 anos. Se nós conseguíssemos descobrir o segredo do apóstolo, de certo também desejaríamos partir e não ficaríamos tão angustiados quando a doença grave chega. Fazia mais de 20 anos que Paulo estivera no paraíso, e aqui em Filipenses, seu desejo intenso de identificar-se com Cristo nos dá talvez o segredo deste crente que quase não podia esperar para ter a completa semelhança e comunhão face a face com seu Senhor e Salvador. O supremo alvo do seu coração o aguardava nesta terra além do mar. Que este seja o alvo dos nossos corações também. Mas notemos o significado da palavra partir aqui em Filipenses. Há pelo menos 3 modos de aplicá-la. Primeiro, como o arriar ou desencilhar do animal de montaria após uma longa viagem. Paulo se vê aqui contemplando o alívio que será não apenas deixar este mundo, mas até mesmo o próprio corpo, pois chega o tempo quando o gafanhoto é um peso. Eclesiastes capítulo 12, versículo 5. Outro modo de entender é o de militar que desfaz a sua barraca de guerra e parte rapidamente para o reencontro com seus amados. Ainda outro modo de entender é o desamarrar das cordas que prende o barco no porto, deixando-o zarpar para um destino feliz. Em cada um desses modos de entender, vemos o crente completamente desinteressado deste mundo e mais do que pronto para essa partida feliz. Irmãos, que ao chegar para nós a hora da doença grave, aqueles que nos cercam, principalmente os que são salvos, não vejam em nós um semblante lastimoso por causa da nossa iminente saída deste mundo pela morte.